Palestra de Debate está de volta, conversando com as pesquisadoras e sociólogas do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, a Mariana Siracusa e também a Raquel Machado, que já levantaram dados terríveis sobre essa pesquisa chamada Tiros no Futuro, que atinge diretamente crianças da nossa rede municipal, rede pública aqui da cidade do Rio de Janeiro. Deixei uma pergunta no bloco anterior. Gente, existe luz no fim do túnel? A gente consegue reverter essa situação? Olha, a gente sabe que, historicamente, a política de segurança no Rio de Janeiro, ela tem, infelizmente, os governantes, né, têm optado por uma política de enfrentamento. Uma política de enfrentamento armado, bélico, em certos territórios. Então, isso gera muitas consequências, como a gente está vendo, consequências terríveis no aprendizado, no desempenho escolar, consequências na geração de renda futura e consequências letais. A polícia do Rio é uma das que mais mata no Brasil. Então, essas operações elas já se comprovaram ineficazes para reduzir, para combater o que elas se propõem, para reduzir a circulação, a produção e a venda de drogas na cidade. Essas políticas não conseguem atingir esses objetivos defendidos e ainda produzem o que eles chamam de efeitos colaterais, né? São mortes, são efeitos no desempenho escolar, produzem várias consequências negativas. E nós, moradores do Rio de Janeiro, conhecemos bem essa realidade. Então, a política de segurança do Rio de Janeiro é essa há muitos anos, há muitos governos. Essa política se mantém. E a gente acredita que, para reverter esse quadro, as polícias deveriam investir em outro tipo de política, uma política que preze por investigação, por inteligência, por prevenção. Os dados revelam que a maior parte das apreensões de drogas e armas feitas no Rio de Janeiro não são feitas em territórios de favelas, são feitas em aeroportos, em outros bairros da cidade. E essas grandes operações que apreendem grande quantidade de drogas e armas são frutos de um trabalho sério da Polícia Civil, de investigação e de inteligência. A gente acha que esse é um caminho que poderia reverter esses efeitos inexpressivos que a política de drogas tem no Rio de Janeiro. Esses números, esses dados levantados pelo centro, foram levados, vocês que fazem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, foram levados para as polícias civil e militar? Bem, a gente acredita que eles que exista, né? A gente gostaria que existisse, na verdade, uma vontade política dessas instituições que se abrissem para tais dados, né? A gente publicou há pouquíssimo tempo a pesquisa e espera, de fato, que a gente consiga incidir, né? Porque o modo como respondendo um pouco, né, também a sua outra pergunta, o modo como a política a lei de drogas, né, o modo como ela é implementada também, isso faz com que a gente tenha essa realidade e pensar num futuro, né, como você estava perguntando, eu acho que tem a ver também com repensar um pouco, talvez mesmo a lei de drogas como ela é, né, repensar a questão da lei, né, que ficou conhecida como a lei do usuário, por exemplo, que acaba ficando muito na discricionalidade policial sobre a quantidade de drogas que um usuário vai ser considerado usuário ou não, e a gente sabe que isso muitas vezes reforça o racismo em pessoas com às vezes poucas quantidades de substâncias, né, drogas, acabam sendo presas e outras não, isso aumenta o encarceramento, isso muitas vezes acarreta também numa rotina de violência, e pensar num futuro melhor em relação a isso, eu acho que passa por toda a lei de drogas e por todas as instituições, né? E o que a gente quer com o nosso projeto é pensar uma política de drogas que incida, sim, nas polícias, mas também nas outras instituições que pensam a lei de drogas e que implementam a lei de drogas, né? Por isso que na nossa primeira etapa a gente pensou o orçamento público, agora a gente está falando sobre o impacto, né, da lei de drogas na educação,
porque é necessário, né, que chegue, a gente quer que realmente chegue nas polícias civil, militar e que se repense isso, né? E, o Raquel, ilustrando o que você está falando, essa semana a gente viu um caso, um Jacarezinho, né? Um rapaz negro correu, houve uma confusão, ele correu, tinha cobrado pão, né? Correu para uma farmácia, o policial entrou, arma em punho, prendeu o rapaz e ele ficou 2 dias preso em Benfica, né? Então, ilustra bem o que você está falando, né? Mariana, você concorda com essa posição da Raquel? Certamente. Eu acho que pensar uma outra política de segurança pública passa por rever a nossa atual legislação sobre drogas. A gente tem os dados do Ministério da Justiça mesmo já indicam que 1/3 da população prisional no Brasil está lá cumprindo pena por algum crime relacionado à lei de drogas. Essa legislação de 2006, ela penaliza mais o tráfico, né? Agora a pena mínima é de 5 anos e a pena máxima é de 15 anos, então a pessoa fica presa com no mínimo 5 anos, mesmo quando é presa com alguma quantidade de droga, que a gente sabe que a polícia às vezes é isso, como nesse caso, ele estava comprando pão, ele não estava com nenhuma droga naquele momento, mas a polícia alegou que ele foi preso por tráfico de drogas, a polícia alegou que ele fazia parte de uma organização criminosa, que ele estava portando alguma quantidade de droga, mas fato é que as pessoas, mesmo quando são presas com drogas, com pequenas quantidades de drogas, a polícia, como a Raquel estava dizendo, a pequena quantidade de droga deveria enquadrar a pessoa como um usuário, e a polícia, se a pessoa tiver um perfil racial, se a pessoa for negra especificamente, morador de favela, a polícia entende que essa pessoa é um traficante e a pena mínima é de 5 anos. Então, essa legislação, além de provocar um hiperencarceramento, a gente deixa milhares de brasileiros presos, estão importando pequenas quantidades de drogas, essa política de droga faz com que a polícia haja dessa maneira. Entra no território de favela, atirando. É aquela velha história, né? Atira primeiro, depois pergunta, prende primeiro, depois pergunta. Então, essa política de drogas tem todas essas consequências e acaba afetando a população do Rio de Janeiro de uma forma muito severa. Olha, embasando isso que você está falando, Mariana, essa loucura que sai governo, entra governo, muda chefe de polícia civil, muda comandante da PM. Vou dar um dado aqui, 2009, em cima da plataforma Fogo Cruzado, né? Gente, são números de uma guerra diária aqui no Rio de Janeiro. Ocorreram nesse ano, em 19, 4.346 tiroteios no Rio de Janeiro. 569 pessoas morreram e 658 pessoas ficaram feridas. São números de uma guerra. Isso tem essa palavra, né, guerra, eu acho que ela é muito falada e cria-se no imaginário social, né, esse cenário de guerra, temos números de guerra e eu acho que acaba fazendo um cenário de fato onde propicia que governantes e polícias possam agir como querem, porque afinal numa guerra se age mantendo de maneira... Já que é uma guerra, vou manter o Exato. Então você cria todo um cenário, um imaginário de guerra, e aí isso favorece. Eu quero dizer que isso não é de maneira neutra, assim, não é de maneira que acontece sem querer. É uma vontade de que, de fato, se cria um cenário de guerra para poder agir de maneira bélica, de maneira firme, de maneira, né, assim, criando uma necessidade de agência do Estado num cenário de guerra, né, com uma forma mais severa mesmo. Então, são números terríveis e é isso, entra governo, sai governo, e cada vez mais no governo do Estado do Rio a gente percebe como o discurso da segurança pública, o discurso do enfrentamento, ele tem estado presente, né, durante todo o processo eleitoral, depois, né, também na questão das escolhas políticas e tudo, e isso tem sido uma questão muito séria. Então, a gente precisa pensar e repensar isso na sociedade mesmo, porque não adianta
é um debate que ele tem que estar na sociedade, a gente precisa falar sobre isso, porque não adianta também a gente eleger pessoas com esses discursos o tempo inteiro, que é isso, né? O governador, o último governador eleito, ele tinha esse discurso extremamente, né? Um discurso agressivo, extremamente durante todo o período eleitoral e tudo. Então, é uma lógica de guerra que é criada que eu acho que justifica esse tipo de ação do Estado, né? Então... A Mariana falou nessa questão do investimento, né, na inteligência, um trabalho mais de inteligência mesmo, de investigação, né? E aí, com certeza, os números vão cair, né? O resultado vai ser logo a seguir. Não tem erro. Quando você tem inteligência, quando você trabalha sabendo onde você pode atuar, sem ter um efeito colateral, como as polícias dizem, com certeza o número dessa pesquisa vai cair. Certamente, a gente percebe isso olhando os outros estados brasileiros. É claro que o Rio ele tem uma situação de excepcionalidade, tanto é que sintoma dessa excepcionalidade é a existência de instrumentos da sociedade civil para monitorar esses tiroteios, como é o fogo cruzado, onde tem tiroteios, são iniciativas que surgiram para monitorar esse cenário no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma situação de excepcionalidade aqui, mas a experiência de outros estados brasileiros que investem mais em investigação, em planejamento, inteligência, mostram que os números são menores em outros estados. A gente vê o Espírito Santo, o próprio São Paulo, onde as polícias têm São Paulo, sobretudo, né? Onde as polícias acabam prendendo mais e, enfim, tem um caráter menos bélico, agem menos de uma forma e aí tem mais efetividade nos índices de criminalidade. Meninas, tem outros números, outros dados que a gente não abordou aqui? Dessa pesquisa seria interessante a gente falar aqui? Bem, nós não chegamos no resultado, né, da nossa pesquisa, que foi feito, né, nós fizemos um cálculo e percebemos que a Mariana falou, né, que a perda na aprendizagem em português, a gente foi de 64% do resultado esperado, né? E em matemática, os alunos perderiam o esperado, né, por um ano inteiro. Então, isso é, de fato, muito sério. E esse percentual foi calculado a partir, né, dos pontos que esses alunos fizeram na Prova Brasil, que é a avaliação do SAEB, né, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, e nós percebemos que esses alunos nessas escolas expostas a operações policiais perderam 7,2 pontos em português e 9,2 pontos em matemática. Então, nós fizemos uma média que ficou 8,2 pontos, né, perdido no aprendizado, e nós percebemos que a partir desses pontos, esses alunos perdem na renda futura 24 mil ao longo da vida de trabalho, né, de 49 anos pensando na vida de trabalho. Nós fizemos uma estimativa e percebemos que esses alunos podem perder até 24 mil, podem perder 24 mil reais no futuro. E esse valor, muitas vezes a gente pode pensar que é um valor pouco, um valor que pessoas recebem esse valor num mês, se pensar, né, no tamanho da desigualdade que a gente tem no país, mas para as pessoas que são afetadas e para a maioria da população, isso não é um valor pequeno, não é um valor que faz diferença na vida, é um valor que nós fizemos um cálculozinho, né, para pensar a equivalência, né, para tornar mais palpável, trazer alguns exemplos. Pensamos que a perda desse valor significa que uma pessoa pode deixar de adquirir 48 cestas básicas, e a gente pensa que as pessoas nesse momento específico, né, estão voltando, né, a gente pensa que a linha da pobreza, da fome, da miséria no país está crescendo rapidamente. Então, assim, são 48 cestas básicas que essas pessoas, que esse valor, né, pode adquirir, 377 botijões de gás
E aí, também, mais uma vez, a gente tem sido cada vez mais noticiado, né, de pessoas que estão procurando madeira, lenha, materiais inflamáveis para poder fazer fogo e poder fazer comida, o que tem, inclusive, causado diversos acidentes domésticos, mortes de mulheres por conta dessa situação. Então, assim, é um valor que afeta a vida das pessoas e fora outras, né, outras questões de autoestima, questões de poder de compra, outras interferências, né, que tem esse valor na renda futura. E como essas crianças vão competir de forma, uma igualdade de competição com crianças que estudam em áreas nobres, né, em escolas particulares, que não vivem esse drama, né, Mariana? Exatamente, a gente comparou, quer dizer, elas já estão numa situação de desigualdade, de desvantagem, mesmo em comparação com outras crianças da rede estadual, da rede municipal. Elas já estão em desvantagem com crianças no mesmo nível socioeconômico, porque a gente sabe que isso tem um efeito, um impacto muito grande no desempenho escolar. Crianças do mesmo nível socioeconômico, mas que estudam em escolas, estudam em territórios onde não há registro de tiroteios e operações policiais. Então, essas crianças já estão nessa situação de desigualdade, de desvantagem, somada agora à Covid, ao ensino remoto. E a gente sabe que são desvantagens, desigualdades longínquas. Leva muito tempo para você recuperar qualquer coisa na educação. É muito rápido destruir, é muito rápido você ter um impacto no aprendizado, mas é muito difícil, é lento, é uma recuperação lenta. Isso quando o aluno não abandona a escola, né, por sucessivas reprovações, pelo aumento na distorção idade-série, da idade esperada para aquela série. Isso quando o aluno não deixa de estudar em função desses fenômenos. Gente, a nossa entrevista termina aqui. Passou rápido, né? Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho, o nosso Rio de Janeiro. Gente, o Alerj Debate fica por aqui. Até a próxima sexta-feira. Tchau.